Aonde você vai, aonde você está, a teologia está presente. A teologia é parte da nossa vida. E o Dr. Jaziel Oliveira é o convidado para fazer um quadro aqui no Educare toda semana, chamado Teologia dos 3 Anos. Venha comigo e participe. Você vai ficar impressionado o quanto a vida é teologal. Você está no programa Educare, especialmente agora no quadro, um novo quadro, Teologia em 3 Anos. Nossa proposta, portanto, é fazer uma argumentação fática e científica a respeito da existência de Deus, para que você possa, a partir da inferição, a partir da análise que nós vamos fazer do conjunto, não só do universo interno do homem, como também do universo externo, para que você possa compreender a complexidade da criação de Deus. Em primeiro lugar, vamos falar um pouquinho mais a respeito do espaço que lhe rodeia. Talvez você não compreenda, acredite talvez que esteja parado aí neste momento, me assistindo, mas quero lhe dizer que você não está parado. Neste momento, nós estamos em vários movimentos. Você está circulando no universo a uma velocidade muito grande. Eu trouxe um globo terrestre para demonstrar que este movimento que o planeta Terra faz, o movimento de rotação em torno do seu próprio eixo, ele faz a uma velocidade de 1.666 km por hora. Então você está orbitando ao redor do próprio eixo a uma velocidade de 1.666 km por hora. Além disso, o movimento que a Terra faz ao redor do Sol, ele vai a uma velocidade, a Terra corre a uma velocidade no espaço de 108.000 km por hora. Há outros movimentos que eu poderia falar, como o movimento de precessão de equinócios, como, por exemplo, o movimento de nutação, como, por exemplo, o movimento de revolução, que é o movimento em que a galáxia faz, o sistema solar faz ao redor do eixo, do centro da Via Láctea, que corre a mais de 300.000 km por hora. Então, você não está parado. Você não foi feito para estar parado, e sim para estar em constante movimento. Nada disso certamente foi obra do acaso. Como se exige, em regra geral, um planejamento, uma organização prévia e pré-determinada do Criador, nós também vemos essa complexidade muito grande, certamente organizada pelo Senhor, por Deus. Se nós tivéssemos, por exemplo, metade do tamanho do planeta Terra, você certamente teria 10% apenas do seu peso. Se o planeta Terra ele estivesse a uma distância em relação ao Sol, que não fosse atual, que hoje ele é o terceiro, né? Nós estamos aqui no nosso planeta Terra como o terceiro planeta em distância em relação ao Sol. Se ele estivesse um pouco mais próximo do Sol, nós estaríamos torrados. Se o nosso planeta estivesse um pouco mais distante, como Plutão, estaríamos congelados. Então, nada é obra do acaso. Eu acredito que há, portanto, um ser superior. E é sobre estes questionamentos. Existe, claro, muita polêmica a respeito desse assunto, mas a própria ciência, a própria observação empírica nos mostra que, sem dúvida nenhuma, há um Criador. Quero exemplificar melhor. Imagine só se o planeta Terra estivesse um pouco mais distante da Lua. Se essa distância que nós temos, que hoje é de 384 mil quilômetros de distância da Lua, se essa distância fosse menor, se a Lua estivesse mais próximo da Terra, nós teríamos marés que cobririam o nosso planeta 2 vezes por dia. E isso certamente alteraria o ciclo de marés, isso alteraria a climática do nosso planeta, e isso alteraria uma série de outros fatores e inviabilizaria a existência humana no nosso planeta. Então, eu não acredito no acaso, eu não acredito em obra do aleatório. O homem, para tentar justificar, ele criou muitas teorias. Teoria do Big Bang, que é muito questionável, de que em um passado, uma partícula subatômica
explodiu e deu início a toda essa complexidade que nós temos. Eu contesto isso em uma das minhas teses, exatamente por não concordar que o complexo ele não pode surgir do aleatório. O complexo ele não pode ser consequência do nada. O complexo, a complexidade da existência do universo, que hoje o homem não consegue sequer explicar o que é o buraco negro. Ele não consegue explicar o que é a massa escura que compõe 73% do universo observável. Enfim, nós temos muitos questionamentos que o homem muitas vezes, no afã, na vontade de tentar explicar, cria teorias. E teoria não é lei. Lei é algo incontestável. Teoria, portanto, ela não tem esse critério, ele não é incontestável, é algo que pode ser discutido e que, portanto, amanhã pode deixar de ser uma teoria. Nós temos muitas teorias que contestam a criação. Uma delas, a mais conhecida, é a lei criada, quer dizer, a teoria que foi criada por Darwin. Charles Darwin, ele fala sobre o evolucionismo. Em seus livros, em sua obra, ele tenta explicar que o homem, em toda a complexidade, ele é fruto de uma evolução, de um processo evolutivo. Eu contesto em razão de que essa teoria ela é cheia de falhas. Essa teoria ela é muito inconclusa também, porque ela não consegue mostrar o vínculo que existe entre os atuais seres humanos, os hominídeos e os primatas. Não há este, como ficou conhecido, este elo perdido, não existe. O que existe, portanto, são achados arqueológicos de seres que, sem dúvida nenhuma, são primatas. E, em razão disso, em razão dessa inconclusão nessa teoria, eu prefiro acreditar no criacionismo. Nas escolas, nos Estados Unidos, o criacionismo ele é ensinado, inclusive, nos livros escolares, diferentemente do Brasil, que tem uma cultura mais voltada para a questão científica, para a questão mesmo, como eu posso dizer, do materialismo histórico dialético que a gente aprende, questão de tocar, questão de ver, questão da experimentação. Mas a ciência ela não consegue encontrar soluções para todos os principais questionamentos. Quem somos? De onde viemos e para onde vamos? Os três grandes questionamentos da humanidade. Imagine só que o homem ainda sequer conseguiu contar com precisão, mensurar o tempo. Como assim? Professor, o senhor está dizendo então que o homem não consegue mensurar o tempo? É exatamente isso. O que eu vou lhe falar, certamente nem um professor lhe explicou, mas agora você vai conhecer um pouco mais a respeito do nosso calendário, que é conhecido como calendário gregoriano. Só para que você tenha um pouco mais de noção de que aquilo que parece ser ululante, aquilo que aparenta ser incontestável, é na verdade muitas vezes contestável. Imagine só que alguém chegasse com você e dissesse: olha, nós estamos atrasados cerca de 4 anos e 11 dias no nosso calendário. Então, na verdade, hoje nós não estaríamos em 2015, estaríamos, na verdade, em 2019. Imagine só o impacto que você sofreria. Mas eu quero te dizer que isso é verdade. Há muitos questionamentos a respeito da composição e organização do nosso calendário. Talvez você não saiba, certamente não conhece a história que eu vou te explicar e vou te contar aqui. No dia 4 de outubro de 1582, ocorreu uma mudança por ordem do Papa Gregório XIII. Ele determinou que a partir do dia 4 de outubro de 1582, o próximo dia seria o dia 15 de outubro de 1582. Portanto, foram suprimidos 11 dias, em pouco menos de em algumas horas foram suprimidos 11 dias. E esses 11 dias nunca foram repostos. Isso foi por ordem do Papa Gregório XIII. E foi resultado de uma determinação tomada no Concílio de Trento, em 1545. Então, tente imaginar a dificuldade, tente imaginar a complexidade de lidar com isso. Além disso, há também achados arqueológicos que comprovam que o nosso calendário ele conta como referência o ano 0, que é o ano, teoricamente, do nascimento de Jesus Cristo.
Mas se você for buscar em qualquer livro de história, você vai ver que Jesus Cristo nasceu no ano 4º, o ano 4º antes da era cristã. Isso, na verdade, foi uma forma de compensar a perda desse tempo em razão de achados históricos posteriores, como a tumba do imperador romano naquele momento, e em razão disso ficou determinado, portanto, historicamente, que Jesus Cristo nasceu no ano 4 a.C. Imagine só, são aí já 4 anos e 11 dias só nessa explicação que eu lhe dei aqui de atraso. Além disso, nós temos outros fatores que alteram. Você sabia que o ano ele tem 365 dias e 6 horas? E ao final de cada 4 anos, essas 6 horas a mais que sobram, elas são adicionadas e formam, portanto, um dia. Ao final de 4 anos, 4, você vai ter, portanto, 4 vezes 6, 24 horas. Essas 24 horas elas são encaixadas no último dia de fevereiro. Portanto, é o ano bissexto, dia 29 de fevereiro. De 4 em 4 anos, nós temos um ano bissexto. O detalhe é que o ano ele não tem exatamente 365 dias e 6 horas. Ele tem 365 dias, 6 horas, 48 minutos e 48 segundos. E esses outros minutos e segundos, eles se perdem. Não há como contar. Não há como o homem acrescentar. Além disso, o movimento também da Terra, ele vai se distanciando aos poucos, progressivamente da Lua, cerca de 5 centímetros ele se distancia da Lua a cada século. Ou seja, isso também vai provocando uma diminuição no efeito gravitacional da Terra, no empuxo e em outros elementos que acabam também interferindo na própria rotação do planeta. Portanto, nós temos ao final de cada 10 mil anos uma perda que equivale também a cerca de 10 dias. Não se perca na conta aí. Então veja só, há uma série de elementos, há uma série de fatores que, portanto, fazem com que nós tenhamos apenas uma referência. Portanto, o próprio tempo que nós vivemos, ele ainda não conseguiu ser mensurado pelo homem. O homem, portanto, ele criou esse calendário atual que nós temos, que não é o único também, porque nós temos outros calendários em vigência. Os muçulmanos têm o calendário deles, me parece que está no ano de 600 e alguma coisa, o ano no calendário muçulmano. Também nós temos o calendário judeu, também nós temos vários outros calendários, o calendário chinês, todos em vigor. Portanto, o próprio calendário é uma referência apenas, uma referência temporal. Portanto, mostra que aquilo que parece ser mais incontestável no nosso dia a dia é contestável. E quando a gente fala, portanto, de teologia, a teologia ela envolve tudo isso. A teologia ela envolve a obra também da criação, que nós apenas estamos aqui nos propondo a fazer alguns questionamentos, fazer aqui uma dialética sadia para que você possa compreender a profundidade de cada um desses temas. Imagine só que para você sorrir, se eu te pedir nesse momento para você dar um sorriso, dê um sorriso. Só para que você fizesse isso, você movimentou cerca de 100 bilhões de neurônios, fazendo cerca de 120 trilhões de sinapses, que são os estímulos elétricos dos neurotransmissores e que provocam, portanto, essa ordem do teu cérebro para outras partes do corpo. Só para o fato de você dar um pulo, só para você saltar, você movimenta, portanto, 206 ossos. Seu corpo tem 206 ossos, 630 músculos, 1.200 nervos, cerca de 100 trilhões de células que compõem cada uma trabalhando harmonicamente. Então, você acredita mesmo que tudo isso é obra do acaso? Eu quero, portanto, te convidar, neste novo quadro, Teologia em 3 anos, a nos aprofundarmos em temáticas interessantes, que nós vamos estar trazendo aqui a cada vez que nós entrarmos aqui, tivermos a oportunidade no programa Educare. Este novo quadro, sem sombra de dúvida, vai lhe levar a questionamentos que você nem imaginava, vai lhe levar a um mundo que você desconhecia. Seja muito bem-vindo ao novo quadro Teologia em 3 anos. Viva a teologia! Ela está em sua volta. E aí, gostou do programa? Curtiu mesmo? Então compartilha. Eu aguardo você pelo Facebook também.
nós temos lá o programa Educare. Nos procure. E também todos os nossos programas vão para o YouTube. Procure também, programa Educare. Bom, fico por aqui. Um super abraço de toda a nossa equipe da Faculdade FATEC a você. E semana que vem, de um outro lugar, porque existem vários nesse estado tão bonito. E nós vamos correr atrás, explorando cada um, mas lembrando, sempre trazendo informações que vão ressignificar, informar e contextualizar a nossa educação. Porque nós acreditamos que podemos fazer um mundo bem melhor a partir da educação. Até a próxima! Tchau!